Boa tarde com Jesus. Todos felizes, todos alegres, entusiasmados para mais um companheirismo aqui no Tabernáculo da Fé, em Araguaína, Tocantins. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para nós orarmos, começarmos orando como nós sempre fazemos. Prontos? Bondoso Pai Celestial, nós estamos aqui mais esta tarde, ó Deus, e por isso mesmo nós somos gratos ao Senhor, pela saúde que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui, pelas nossas pernas, os nossos pés saudáveis. Podemos vir até a pé se nós quisermos, ó Deus, mas o Senhor nos deu muito mais que isso, nos deu veículos para nos trazer, ó Pai, e todos estamos aqui. Todos ainda estão chegando, alguns também. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, ó Pai. Fale com nossos corações, com as nossas almas, aquilo de que tanto nós necessitamos ouvir. O Senhor conhece as necessidades de cada um de nós. Portanto, nós pedimos que o Senhor dirija este companheirismo, ó Deus, como o Senhor sempre tem feito, e que seja sempre assim. Nunca o homem, mas sempre o Espírito Santo. Obrigado pela tua presença tão maravilhosa, como o Senhor esteve pela manhã, está agora à tarde e estará durante a ceia. Obrigado por tudo. Pedimos perdão pelos nossos pecados e agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Então vamos cantar um pouco antes de passarmos para o pastor Joaquim Gonçalves. Pastor Joaquim Gonçalves, perguntas e respostas de 30 de julho desse ano, 2017. Podeis vos assentar. Boa tarde com Jesus, amém? Vamos cantar Vitória em Cristo, ouvida a bela história, que Jesus desceu da glória? É? Ele já desceu? Ele já desceu? Vamos cantar. Ouvida bela história, que Jesus desceu da glória e toda enfim morreu, por quantos como eu, ouvi os seus gemidos e seu sangue nos remidos. Ao fim do mundo
Amém. Muito obrigado, irmão Eliezer. E agora nós vamos com a parte do pastor Joaquim Gonçalves, dia 30/7/2017. Se já estiver no jeito, irmãos do estúdio, por favor. Bom dia com Jesus. Estamos ao vivo, né? Ao vivo agora não é pela internet. Nós passamos o mês com duas emoções. Uma de cumprir tudo em paz até o fim, e a outra é de tristeza, porque termina, você fica assim, alegria por ter terminado e alegria, tristeza por ter terminado. É uma sensação dupla, né? Mas sempre se discute isso. Agora, o irmão Lázaro, por exemplo, saiu lá começou a sua jornada lá de Porto Alegre, na sua caravana. E pergunta-se sempre, o que é que está fazendo isso? Não, mas ele saiu de Porto Alegre. A caravana dele foi de vários lugares que ele dá assistência. Lá do Nordeste. E assim, de pessoas distantes, e a gente não entende. O deputado João Campos esteve lá ontem, tomou café com a gente. Eu tinha terminado tudo. Ele falou, esse lugar aqui é um lugar especial. Não tinha ninguém, não estava em festa. Estava tudo desmanchado lá. É um lugar especial. Um pastor que estava com ele falou, mas que lugar especial esse. Um mistério. Não tem nada que vos ofereço, senão suspiros reais. Cá dentro do meu peito, saudade cada vez mais. Isso é da minha avó. É aquele torrão, um torrão, eles chamam aquilo lá de torrão, quando tem uma elevaçãozinha assim. Mas é isso mesmo. Não sei quando é que vai parar, não sei como começou, porque não foi programado. Nós vamos adquirir aquilo ali e vamos ter uma sede lá, um condomínio. Ninguém pode explicar. É melhor não dizer que está errado e nem dizer que está certo. Vai acontecer enquanto Deus quiser permitir. Irmã Maria do Carmo Honorato, Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe. Levanto minha mão por você. Irmã
Rutileia Maria, seu testemunho está diante de Deus. Levanto minha mão também por você, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja como é que chama esse? A igreja aí do pastor Ronaldo, Vila São Pedro, pede um levantar de mão pelo pastor, pela sua saúde, em nome de Jesus Cristo. Seja feito conforme a fé da igreja. Fui batizado nas águas, segundo Atos 2:38. Como eu sei que nasci de novo e recebi o Espírito Santo, Deus abençoe. Em matéria de batismo do Espírito Santo, isso não é... Eles têm um estudo da alma, pneumatologia e parousia, estuda isso, mas a coisa é completamente diferente. Recomenda-se que leia, medite, grife a mensagem, o que é o Espírito Santo. Você sabendo o que é o Espírito Santo, você o identifica em você melhor. E a outra, para que foi dado o Espírito Santo? Para que foi dado o Espírito Santo? A evidência é esta. A evidência. Eu não sou o que eu quero ser, não sou o que eu devo ser, mas não sou mais o que eu era antes. Não sou como antes. Veja. E você não pense que é só por ser imergido no nome do Senhor Jesus Cristo, e ali então já tem o Espírito Santo. Você tem que buscá-lo e recebereis. Buscá-lo dessa forma, lendo e orando. Para esses que têm essa fome, essa necessidade primordial, é saber que o meio de buscá-lo é ler e orar. Em especial essas duas mensagens. O que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo. E aí, Cristo, mistério de Deus revelado e tantas outras, todas as mensagens. Né? Vamos. Amém.
Hoje é o nosso grupo, esqueci de falar para vocês, o grupo Templos de Deus. E nós colocamos um parágrafo que tem na mensagem, que é o nosso tema, a influência de um homem sobre outro. Quem já leu essa mensagem dos que estão aqui hoje? Levanta a mão, por favor. E dos que não estão, levanta a mão também. Ninguém. Muita gente já leu. Alguém lembra qual é o assunto que ela trata? Pode falar daí mesmo. Consigo ouvir. Influenciamos alguém. E o parágrafo é aquele: faça o correto. Esse é seu dever para com Deus. Pense o correto. Esse é seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. Vamos falar todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Faça o correto. Esse é seu dever para com Deus. Pense o correto. Esse é seu dever para consigo mesmo. E você está fadado a sair-se bem. Tem algumas adaptações, amém. Tem algumas adaptações porque não caberia tudo. Falta vírgula, falta algumas coisinhas. Mas a ideia é essa, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias na leitura que o irmão Brana fez nessa mensagem. Ele leu o livro de Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Foi a leitura dele. Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Antes disso, meu grupo, quem faz parte do meu grupo, por favor, se ponha de pé, para os irmãos saberem quem são vocês. Olha só que gente mais linda. E hoje nós temos uma convidada especial, a irmã Taline. Quem conhece a irmã Taline? Irmã Taline Cristina, lá da cidade de Cachoeirinha, no Tocantins, campo do pastor Jânio. Amém, podeis vos assentar, meus irmãos. Isaías capítulo 6, do 1 ao 8. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Essa foi a leitura que o irmão Brana fez nessa mensagem, a influência de um homem sobre outro. E ele trata a mensagem inteira, praticamente, falando a respeito de Isaías e o rei Uzias, principalmente falando da amizade que os dois tinham. Eles eram bem próximos. E Isaías, ele admirava muito o rei Uzias. O irmão Brana fala aqui nessa mensagem. Ele admirava muito o rei Uzias, e o rei Uzias, por ser muito abençoado por Deus, era justo, ele acabou achando que ele podia fazer mais, que ele podia ser mais, achou que ele era mais do que
a comissão que Deus tinha dado a ele, de ser simplesmente rei. Então, alguém lembra o que ele fez? Que acabou trazendo ele à ruína dele? Que fez com que Uzias morresse? Quem sabe que leu a mensagem? Ninguém lembra? Uma Luísa? Não, Imageninha, você não. Imageninha é do grupo, não pode. Ele entrou no templo com o incensário. Era coisa que era para o sacerdote fazer, e ele foi fazer e saiu de lá leproso. Amém. Ele entrou no templo com incenso, igual a irmã Luísa falou. Não era função dele, era função dos sacerdotes, no Santo dos Santos. Ninguém podia fazer isso. Mas ele foi, achando que ele podia, por causa das bênçãos que ele havia recebido do Senhor. E o que aconteceu? Ficou leproso e não foi curado. E morreu disso mesmo. O que aconteceu com Isaías? Então Isaías, a partir desse ponto, ele parou de olhar para o homem. Ele era muito amigo do rei Uzias, mas ele olhava muito para o homem por causa das bênçãos que ele recebia. E é o que nós aprendemos aqui constantemente, não olharmos para o homem que prega aqui, no caso a gente está falando do nosso pastor, o pastor Jedson, não olhar para as falhas dele, mas olhar, nos atentarmos para o que sai do púlpito, crendo que é Deus falando no homem, correto? Amém? Todos concordam que nós ouvimos isso constantemente? O paralelo que o irmão Brana faz é mais ou menos dessa forma, mas para você se aprofundar mais ainda, irmão Adailton, eu fiquei com algumas dúvidas, eu queria saber mais sobre isso. Pegue a mensagem, A Influência de um Homem sobre o Outro, e leia ela durante uma noite toda, se puder, sente na cama, vai lá e leia. Ela é muito boa. Para você saber melhor, ela foi pregada no dia 13 de outubro de 1962. Tá bom? Os irmãos do meu grupo que tem um destaque, nós temos alguns irmãos que destacaram uma parte que eles acharam importante da mensagem. Vem aqui um, pelo menos. Depois desse primeiro, eu quero que a irmã Deusina cante um hino dela. Mas venha primeiro o participante aqui do meu grupo, por favor. Quem foi que leu? Manandeara. Vai ler uma parte que ela achou interessante, que destacou para ela, que tocou. Boa tarde. Na metade do parágrafo 16 e o 17. E a Bíblia disse em Hebreus 13:8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nas congregações das pessoas que se ajuntavam para ouvi-lo naqueles dias, talvez elas não entrassem em uma fila de oração, porém elas tinham fé para crer. E nosso Senhor se virava à medida que a fé delas o tocava, e se virava e dizia às pessoas que havia certas coisas erradas com elas que haviam feito, e para elas irem e ficarem curadas, ou irem fazer algo, corrigir algo ou alguma coisa. Nós sabemos sobre a mulher no poço, e a mulher com fluxo de sangue, e, tantos, o cego Bartimeu, que a fé deles o tocou. E hoje à noite, ele ainda é o sumo sacerdote de nossas confissões, e justamente tão grande como ele sempre foi. Agora nós temos que deixar a nós mesmos sermos seus servos. Ele é a vinha, o recurso da vida. Nós somos os ramos que recebem essa vida. E o ramo dá a fruta, não a vinha. E agora Cristo opera através de sua igreja. E logo, se nós pudermos render a nós mesmos de tal maneira que o Espírito Santo possa tomar completo controle de nós em nossa fé em Cristo, Ele fará a mesma coisa, porque Ele é Cristo. Amém. Deus continue abençoando a irmã Nandeara. Vamos com o hino com a irmã Deusina. O hino é A Porta da Salvação.
de branco, com seu rosto igual a um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ô pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com um braço forte, isto foi a minha sorte, o meu fardo ele tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado e limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo a meu lado e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua, uma voz de perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar, esta porta vai fechar, e muitos em salvação. Hoje há oportunidade, amanhã pode ser tarde. Onde tu vai ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Amém. Deus continue abençoando a irmã Deusina. Amém. Mais alguém do nosso grupo que tem mais um destaque aqui para ler para nós? Logo após esse irmão ou irmã, nós vamos fazer uma... Eu vou precisar de 7 irmãos aqui, irmãs também pode ser, aqui para a gente, por favor, para a gente fazer uma pequena dinâmica falando a respeito de influência, mas influências no sentido de atitudes, tá bom? Influências no sentido de atitude. Ainda não é a dinâmica que eu conversei com alguns irmãos, convidando para vir, mas se eles quiserem vir nessa, podem vir também, tá bom? A parte que eu destaquei, que é quando o irmão Brana fala sobre a amizade do rei Uzias e de Isaías. Aí ele fala, esse pequeno profeta, um companheiro mais ou menos da sua idade, no templo com ele. Eles desciam juntos e oravam, sem dúvida, e pediam a vontade do Senhor, e então comparavam isso com as leis da Bíblia. Então, se estivesse correto, Uzias aprovava isto. Se não estivesse correto, ele condenava a política nisso. E isso impressionava Isaías, porque ele nasceu profeta. Que a irmã Brana fala que Isaías ele nasceu profeta como ele era um profeta maior, e ele era impressionado com a posição do rei Uzias, né? E Uzias se tornou um herói para Isaías. Veja que ele era, por causa da sua posição por Deus, ele se tornou um herói aos olhos do justo. E talvez não tenha existido muitos justos, está vendo? Porém a coisa que nós desejávamos fazer é fazer nossas vidas valer para Deus. Alguém está observando você. Aí ele continua lá na frente. Agora, porém, quando este rei chegou a um ponto, sendo um homem tão grande e influenciando Isaías e os justos, naturalmente, se seu reino, ele chegou a um ponto que ele ficou se sentindo autoconfiante.
E aí é onde você comete seu engano. Aí é onde tantos homens justos mordem o pó da vergonha, mordem o pó da derrota. É porque eles começam a se sentirem autoconfiantes. Você começa a pensar que você tem vivido tanto para Cristo que não importa o que Ele apresente diante de você. Você fará a sua escolha, queira você deseje ou não. Você tem que continuar a servir a Deus, não importa o que foi há 10 anos atrás, é o que você é agora. Aí ele continua falando que foi quando ele foi contra os 80 sacerdotes, né? E mesmo assim ele queimou incenso, né, perante Deus, e foi aonde ele caiu leproso e faleceu. Leproso, não foi curado, onde ele disse que, apesar dele ter sido um homem que influenciou Isaías, um grande profeta, apesar dele ter sido muito usado por Deus, mas ele deixou isso abalar e ele se tornou orgulhoso, presunçoso por isso. Amém. Deus continue abençoando a irmã Janinha também. Temos que ter cuidado, então, também, até quando Deus nos abençoa, não é verdade? Se a gente está passando por tribulações, a gente tem que ter cuidado para não murmurar. Se Deus está nos abençoando, temos que ter cuidado para não nos ensoberbecermos. Amém? Mas eu preciso de 7 irmãos aqui, por favor, voluntários, se puderem vir aqui na frente, para nós fazermos uma pequena amostra de como que seria essa influência através de atitudes para fixar melhor na mente de vocês, tá bom? E o integrante do nosso grupo que nós vamos precisar é o irmão Murilo, não é irmão Murilo? Mas os outros, dos outros grupos mesmo, tá bom? Integrantes dos outros grupos 7. Por favor, irmão Neville, irmão Isaías, colegas de trabalho. Deixa eu ver se tem mais. Pode ser o quê? Pode irmã também, irmãs. Cadê o irmão Murilo? Fica aqui, irmão Murilo, é melhor. Os irmãos ficam aí. Ninguém quer ser influenciado aqui, gente, será? Temos o irmão Robson, pode vir, o irmão Robson não viu os nossos ensaios, então ele pode vir. Apesar, ele é do nosso grupo, tá bom? O irmão Robson é do grupo Templos de Deus também. Mas ele estava na chácara. Tem mais alguém? De preferência 7. Irmã Ruth Miguel, irmã Thalita, irmão Elias Medeiros. Amém, temos o 7. Fica aqui, assim. Fila mesmo, fila indiana. Isso, irmã Rosângela vem para cá. Continua a fila aqui, por favor. Irmã Ruth Miguel, irmã Thalita. É o seguinte, o irmão Murilo. O irmão Murilo, ele vai fazer uma pequena encenação lá atrás. Quem conhece a brincadeira do telefone sem fio? Todo mundo. É a mesma lógica, só que sem voz. É só com atitude. Ele vai fazer uma pequena encenação lá atrás, com gestos. Daí ele vai chamar a irmã Thalita. Pode chamar com a voz. Aí, depois que chamar com a voz, ele vai fazer a encenação para... Na verdade, ele vai fazer a encenação já para a irmã Thalita ver a primeira vez. A irmã Thalita viu, chama a irmã Ruth. Ela faz a mesma encenação que ela viu o irmão Murilo fazer, ela faz para a irmã Ruth. A irmã Ruth decorou, chama a irmã Rosângela. A irmã Rosângela, presta atenção, o que a irmã Ruth vai fazer? A irmã Rosângela chama o irmão Neville, sobrinho querido dela. Faz a encenação para o irmão Neville chama o irmão Isaías chama o irmão Robson, e o irmão Robson chama o irmão
Elias Medeiros. O irmão Elias Medeiros vai se encarregar de fazer no que vai virar. Vamos ver se eles conseguem influenciar tanto um ao outro, ao ponto de sair perfeito aquilo que o irmão Murilo vai fazer aqui, tá bom? Não olhem para trás, não olhem para as televisões. Não olhem para as televisões, por favor. De preferência que fique com os olhos fechados, todo mundo, tirando a irmã Thalita. Olhos fechados, por favor. Então, irmão Murilo, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Não. Irmão Murilo pode, irmã Thalita, olhe para o irmão Murilo. Muito bem, chama a irmã Ruth agora. Pode abrir os olhos, irmã Ruth. Irmã Ruth, a irmã Ruth somente. Já? Irmã Rosângela, olhe para a irmã Ruth, veja o que ela vai fazer. Irmão Neville, olha o que a irmã Rosângela fará. Irmão Isaías. Irmão Robson Joel. Irmão Elias Medeiros, por favor. Faça, irmão Neville, para toda... irmão Elias, para toda a igreja ver. Faz o que ele fez, irmão. Tá bom, irmão Robson. A ligação caiu. Vai, irmão. Amém. Ficou igual o que a irmã Ru... Quem foi? O irmão Murilo fez? Hã? O que? Ah, irmão Elias Medeiros. O que você fez? Não sei não. Hã? Como é que uma pessoa faz uma coisa e você repete sem saber o que ele está fazendo? É influenciado pelo outro. O que você fez, irmão Robson? Acho que comi um x-salada e tinha colocado muita pimenta. Você, irmão Isaías? Eu senti que comia alguma coisa ardida ou quente e tive que beber água. Mesma coisa, pimenta. Também a mesma coisa. Também. Também. Não era quente, era pimenta, tá bom? Só o irmão Isaías que foi um pouco mais além, mas era pimenta, irmão. Você comeu uma coisa apimentada, você teve que beber água. Mas você bebeu água só uma vez. A partir não sei de onde, aí começaram a beber água 2 vezes. Foi a partir da irmã Rosângela, não foi? Não sei quem foi que começou a beber água 2 vezes. Mas é o seguinte, as nossas atitudes, às vezes, a gente quer que saia uma coisa também, não é, irmão Edson? Lá na frente, a gente quer dar um exemplo. Se bem que tudo que a gente faz não sai, as outras pessoas, quando forem fazer, não é exatamente igual a gente faz. Mas o importante é que tenha o mesmo espírito, tá bom? É claro que nós queremos fazer sempre coisas boas, queremos dar exemplo de coisas boas para os outros. O importante é que lá no final saia no mesmo espírito. E uma coisa interessante, quando você ensina algo para alguém,
se você ensina alguém a ler, irmão, se você ensina a irmã Geisiane, vamos supor, foi o irmão Elias Medeiros que ensinou a irmã Geisiane a ler. Todas as vezes que a irmã Geisiane estiver lendo, é o Senhor quem está lendo também, não é verdade? Ele quem está lendo nela, a gente passa a fazer parte daquela pessoa que a gente influenciou algum dia. Amém? Muito obrigado, meus irmãos, pela participação de vocês. Vocês foram muito eficientes. Parabéns para todos vocês. Amém? Então vamos, tem mais um destaque aqui do nosso grupo. O irmão Lucas Caetano, vem para cá, irmão. Vamos ver o que o irmão Lucas destacou aqui da mensagem A Influência de um Homem sobre Outro. Vou ler aqui o parágrafo 32. Cada homem cheio do Espírito da Bíblia morreu ou foi perseguido sobre o governo federal. Cada um deles em quem você pode pensar. Moisés, os filhos hebraicos, Daniel, Isaías. Isaías foi cerrado em pedaços em uma serra. E adiante, João Batista. Cada um dos apóstolos, Jesus, ele próprio, todos morreram, sob pena de morte ou pena do governo federal. E de acordo com a maneira que as coisas estão se empilhando, vai haver mais testemunhos acrescentando dele um dia deste. Está vendo? E se alguma vez houver um tempo que nós devemos nos manter unidos, é agora. Amém. Se é um tempo que nós deveremos nos manter unidos, é isso, irmão? É agora. Sabe o que eu estava lembrando outro dia? A respeito de união. Quando a gente está terminando, Pastor Natanael lembra, quando nós estávamos terminando a faculdade, tem a época do TCC. Só termina a faculdade se você fizer esse trabalho chamado TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. E época de faculdade é umas brigas para cá, um não fala com o outro não fala com não sei quem, e é uma confusão, não é, Pastor Natanael? Ele lembra. E o que aconteceu? Quando chegou a época do TCC, era o final da faculdade, estava acabando tudo. Se não fosse o Facebook, o Orkut, na época era o Orkut, ninguém nunca mais praticamente iria se ver novamente. E o que aconteceu? Eu percebi que a sala começou a se... Porque ninguém sabia de nada, praticamente, para fazer esse trabalho, era um pouco complicado, começou a se juntar. Parece que as intrigas começaram a acabar, começaram a se juntar todo mundo, um ajudando o outro, um amigo do outro. Foi quando eu passei a frequentar a casa do pastor Natanael, eu fiquei desempregado na época, e ele tinha que trabalhar, então eu fui para lá ajudar ele a fazer o trabalho. Aí foi quando eu conheci a mensagem, vocês conhecem a história. Mas, enfim, é o que está acontecendo hoje com a noiva. Vocês estão percebendo? Parece que ela está se juntando mais. Está havendo uma união da noiva legítima mesmo, que nós estamos falando, a noiva sobre a terra, porque nós estamos no fim. Já está acabando, não há mais tempo. E estamos nos unindo para o nosso TCC. Amém? E então quero agora sim, é a dinâmica que eu falei com os irmãos. Se eles quiserem vir, eu não vou citar o nome de quem eu falei. Um já descartou, eu não vou. Mas se quiser vir mesmo assim, fazer igual o filho que falou para o pai, eu não vou, mas pode vir. O outro falou, ficou assim. Se ele quiser vir também, pode vir. Se não, eu vou dar oportunidade para outros. 1, 2, 3. Então preciso de 3 irmãos aqui. Por favor, pode ser quem já participou, se quiser alguém que não tenha vindo ainda. Outro exemplo de influência. Outro exemplo de influência que eu vou fazer com vocês aqui. E logo depois disso aqui, creio que ainda há mais um destaque, 1 ou 2. Nós vamos para a parte final. Hoje é ceia, hoje nós terminamos mais cedo, bem mais cedo do que o normal. 3 irmãos, por favor, aqui. Temos 3 microfones, irmão Nelander? Que consegue vir pelo menos aqui? Se tiver, seria bom.
Vocês só vão repetir o que eu falar, só isso. Tanto faz. Irmãos ou irmãs. A gente fala irmãos, mas é no sentido universal, tá bom? É igual quando fala o homem está destruindo a natureza, mas mulher também destrói a natureza. A culpa não é só dos homens não, tá bom? É no sentido universal. Esse outro aqui, não é irmão, né, Lander? Esses aqui? É o seguinte, nós iríamos fazer essa dinâmica um pouco diferente, mas eu creio que assim fica um pouco mais interessante. Eu vou falar uma palavra aqui, toda vez que eu falar, eu quero que vocês repitam essa palavra. Como, por exemplo, falar copo. Vamos fazer um treinamento? Copo. 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 Isso, é desse jeito que eu quero. Eu vou falar uma palavra várias vezes, e cada vez que eu falar, eu quero que vocês repitam, até isso ficar impregnado no cérebro de vocês. Essa é a primeira etapa. Daí nós vamos partir para a segunda etapa. A segunda etapa eu vou fazer uma pergunta, mas vamos na primeira etapa primeiro. Preparados? Vocês entenderam como é que vai funcionar? Ema. 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 Muito bem. A pergunta: qual o nome da clara do ovo? Responde rápido. Rápido? O nome da clara do ovo. Responde sem pensar. Fala. Gema. O nome da clara do ovo. O nome da clara do ovo. Só a irmã Valquíria que falou. Mas eu queria influenciar a irmã a falar isso. E eu consegui influenciar a irmã a falar gema. Qual o nome da clara do ovo? Vamos para uma outra? Interessante também. Mas Rosângela até agora está sem entender. Como eu influenciei a irmã Valquíria a falar a palavra gema? Vamos, quem quer participar com outra? Parecida. Faz um rodízio, fica melhor. Hã? Alguém gostaria? É do mesmo estilo, talvez você consiga. Não, irmão Dailton, eu consigo. Agora eu dou conta. Irmão Eliezer, vamos lá. Irmão Murilo e irmão Caleb. Eles também são do nosso grupo, mas eles não estavam na hora que nós estávamos combinando. É o seguinte, vocês vão falar sem pensar. Eu esqueci de dar esse detalhe para elas. Não tem tempo de pensar, tá bom? Eu perguntei e vocês falam. Por isso que só a irmã Valquíria acabou falando. Mas mesmo assim ainda consegui influenciar ela, apesar da minha falha. Demorou muito para fazer a pergunta. Isso, demorei muito. Agora vocês já sabem a sequência. Eu vou repetir palavras e vou fazer a pergunta. Respondam. Branco. 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 É para falar alto. É branco. Bem, branco. Branco de cor. Branco. 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 O que a vaca bebe? Leite. Água. Amém, amém. Por que o Caleb? Responde, irmão Caleb. Mas os irmãos que não vieram, era isso que eu queria que vocês fizessem. Tá vendo o que vocês perderam? O bezerro bebe leite. Quem me chamou? Pastor Natanel não conseguiu entender. Ah, o que a vaca bebe? O que a vaca bebe? Responderam leite. Fazer uma com o irmão Dailton agora.
que a abelha produz? O que o quê? O que a abelha produz? Essa eu já sei, irmão. Ah, Não, eu não vou ser. então deixa para outro dia. Amém, amém. Mas essa aí é porque eu já fiz com as crianças uma vez, sabe? Quem lembra aqui? Só a irmã Rosângela? Nem a irmã Luísa, eu não lembro, irmã Luísa. Essa aí eu fiz com as crianças uma vez. Amém, mas assim, de tanto falar, de tanto repetir, nesse sentido, é claro. Mas tem várias formas de você influenciar uma outra pessoa a fazer aquilo, tomar o seu exemplo, as coisas que vocês fazem. Tá bom? Não é questão de manipular as pessoas, não é isso que nós queremos que vocês façam. Mas que vocês deem, que nós, na verdade, demos bons exemplos, não é, irmão Aldean? Para os outros. Quando nos convidarem para vir nos companheirismo, participar, a gente vai. Não é? Amém, irmão Moisés Medeiros? É muito bom isso. Então, irmãos, eu creio que vocês tenham entendido o recado, o que nós queríamos passar com essas duas dinâmicas. Tá bom? Amém? Tem mais alguém que tem destaque do nosso grupo? Aí nós vamos passar para outra parte. Irmã Valdineia. Tem mais outro depois, além dela? Creio que ela é a última. Bom, o que eu destaquei aqui foi no parágrafo 90. Algumas vezes Deus deixa os próprios suportes serem derrubados debaixo de nós. Algumas vezes Ele deixa a enfermidade nos atingir. Ele deixa decepções, tristezas nos atingir. Algumas vezes Ele nos faz isso para levá-los aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Seja sábio o suficiente para captar isto. Não seja estúpido o suficiente para se afastar disto. Amém. Deus continue abençoando a irmã Valdineia. E bem lembrado, irmão Eliezer, o irmão Robson também tem um destaque. Tem não? Então vem, irmão Deusdete. A influência de um homem sobre outro. 88. Não queremos a cruz, nos queremos Cristo agora. Enquanto nos queremos, não seja influenciado pelo homem, que talvez possa andar uma mais guiada. Não seja influenciado pelo homem, que ele lhes dê uma máquina melhor para andar nela, ou uma casa melhor para viver, e vendo a sua primogenitura sempre seja grande, siga aquele que está influenciando e é sustentando por Deus, que você sabe, porque Deus está com ele. Não siga a influência errada, se correto, não tente tomar o lugar do outro. Amém. Deus continue abençoando o irmão Deusdete também. E então nós vamos passar para outra parte, meus irmãos. Agora é o seguinte, eu quero que o irmão Enoque mostre um slide com duas fotos diferentes. Eu quero que os irmãos observem atentamente essas fotos. Por favor, irmão Enoque. Olha lá, para um pouco nessa aí, vamos olhar um pouco o que é aquilo. Alguém sabe? Como? Arroz. A outra foto, irmão Enoque. O que é aquilo, gente? Hã? Feijão? Arroz também. E qual a diferença de um para o outro? Um puxou a água, o outro está com água. Um está mofado, o outro não. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero só
levanta só a mão aqui, só quem seria capaz de falar assim: irmão Adailton, é o seguinte, eu vou ter que deixar a minha modéstia de lado, mas para cozinhar não tem melhor do que eu. Eu sou excelente na cozinha. Quem levantaria a mão aqui? Quem é bom na cozinha aqui? Para cozinhar. Ninguém. Ninguém é bom para cozinhar aqui, gente. Os irmãos. O pastor levantou? Ah, irmão Arcebias. Então vamos ficar com a modéstia. Quem é bom para cozinhar aqui? Ninguém. Eu vou levantar a minha. Ninguém. O irmão Neville não é bom não, irmão Neville? O irmão Wesley. É o irmão Wesley? Odair. Irmão Odair é bom para cozinhar. Até que enfim, só tem um aqui. Irmã Ilma, não cozinha bem, irmã Ilma? Cadê o irmão Murilo? Ela cozinha, irmão Murilo, bem? Ah. A irmã Ilma viu o que ele fez, a princípio. Eita, irmão Murilo, ela cozinha bem. Mas eu creio que a partir dessas informações que nós vamos dar para vocês aqui, eu creio que vocês vão passar a cozinhar muito melhor. Quem já cozinhava bem, vai passar a cozinhar muito melhor. Está dando para entender aí, pastor Natanael? Tudo direitinho? Então, é o seguinte, o que aconteceu para aqueles arroz ficarem daquela forma? Um branco e outro preto. Queimou? Quem falou queimou? Quem falou queimou aqui também? Pastor Jedson, alguém falou aqui. Como? Não entendi ainda. Ah, um pode ter sido feito com amor e o outro de qualquer jeito. O amor seria o sazon. Não? Vamos ver mais alguém aqui que tem mais uma explicação. Monelander. Vamos ver um pequeno vídeo. Um pequeno vídeo, ele fala, esse homem, ele fala, explica direitinho o que ele fez para aquele arroz ficar daquela forma. Vai ter que ser um pouco pausado, é um vídeo de 1 minuto e pouco, é bem curtinho. E eu vou lendo para vocês, tá bom? Irmão Enoque, se puder. Dr. Emoto conduziu outro experimento interessante. Ele colocou arroz em 3 potes de vidro e os cobriu com água. Então, todos os dias, por 1 mês, ele dizia obrigado para um pote. Você é um idiota para o segundo. E o terceiro ele ignorava completamente. Após 1 mês, o arroz que recebia obrigado começou a fermentar, apresentando um agradável e forte aroma. O arroz no segundo pote se tornou escuro. E o arroz que foi ignorado começou a mofar. Dr. Emoto pensa que essa experiência nos fornece uma importante lição, especialmente sobre como tratamos as crianças. Precisamos cuidar delas, dando-lhes atenção e conversar com elas. A indiferença é a que faz o maior estrago. Devemos estudar isso e combatê-los.
O principal que nós queríamos mostrar era o arroz. Mas, irmão Adailton, você mostrou só o vídeo. Será que vocês não fizeram nenhum experimento para a gente ver de verdade se isso funciona? Uns dizem que funcionam, outros dizem que não funciona, que é blá, 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 que é mentira, que é... Qual é a linguagem de hoje que usa? Fake. Diz que é fake. Mas, enfim, nós fizemos o experimento. A irmã Janinha fez o teste lá na casa dela, direitinho, e deu certo, funcionou. Mas, aí ficou, né, irmã Janinha? Então vamos fazer agora nós vamos fazer de verdade mesmo, para o companheirismo. Mas aí nosso grupo teve que ser adiantado. O nosso companheirismo era só no domingo que vem. E o arroz está lá até hoje e ainda não apodreceu, não fermentou. Mas nós temos as fotos do que ela fez anteriormente. Mostra aí para nós, por favor, irmão Enoque. Aquele ali foi o arroz que a irmã... Vem para cá, irmã Geni, o que você falou para aquele arroz? Fala aqui para a gente, conversa com ele aqui de novo. Vamos ver aqui o que ela falou para aquele arroz, para ele ficar daquela forma. Eu falei que ele era especial, que ele ia conseguir, que ele era importante. Falei que eu amava ele. Falei essas coisas. Eu falei que ele era incapaz, um idiota, que não tinha valor algum, um zero à esquerda, que ele só engordava as pessoas, não deveria ter existido, essas coisas. Amém, que ele engorda, é só carboidrato, só traz o mal. Amém, mas fizemos a experiência para ver se dava certo. E no nosso caso deu certo. Se vocês quiserem experimentar em casa. Mas o que nós queríamos mostrar para vocês é a questão da influência, agora no sentido das palavras. Olha só para você ver o quanto as palavras têm peso na vida das pessoas. Você falar coisas ruins ou coisas boas para as pessoas influencia e muito. Amém? Tudo isso começou com uma experiência com água. O pastor Natanael fez na época aqui. Lembra? A gota de água, como é que ela fica quando a gente fala coisas ruins para ela? O cristal, que na verdade é o cristal, quando a água congela. Fica totalmente deformado de um cristal que a gente fala coisas boas para ele. Um cristal que a gente fala ruim e a gente fala coisas boas. Daí eles tentaram fazer essa experiência com comida. Por isso que eu falei que depois dessa informação que nós passaríamos para vocês, vocês passariam a cozinhar diferente. Igual a irmã Leila falou, cozinhar com amor, falando coisas boas, conversando com a comida. Agora vai ficar interessante os maridos observarem as esposas conversando com a comida. Olha como você é linda, como esse feijão é lindo, gente. Quer falar? O teste com planta funciona. Porque minha mãe e o Nelander, eles conversam muito com as plantinhas e dá certo. Quando eu vejo, hoje mesmo, foi ontem, elas estavam tão feinhas e eu estava lembrando, ninguém está dando moral para elas, porque está muito corrido. Mas direto eles vão lá, abajula elas e elas ficam bonitas mesmo. Com planta é confirmado mesmo. As hortas que eu plantava, às vezes o outro plantava a horta de pareia com a minha aqui, ó. Dava a divisa no meio certinho. A pessoa diz, mas por que sua horta fica desse jeito? Eu faço do mesmo jeito e não fica. Eu falo, mas você fica xingando aí no meio dela, aí, murmurando, reclamando. Aí a horta não ficava feia. A minha ficava bonita. A minha esposa fala isso direto. Ela fala, engraçado, as hortas que você plantava dava diferença das outras. Mas é porque eu amo plantar uma horta. Eu não penso em ganhar dinheiro com a horta. Eu acho bom plantar e ver a planta ficar bonita. E aí é isso aí. A gente, quando gosta, né, quando ama a coisa, com planta é confirmada mesmo. Árvores, até uma árvore, ela sente. Isso é interessante. Mas eu peguei esse microfone, foi para quê mesmo? Agora complicou.
Eu fui falar da planta, esqueci o que eu ia falar. Fui ajudar a irmã Nandeara, agora ela tem que me ajudar. Deixa eu ver aqui. Eu ia falar isso agora, mas parece que tinha uma outra coisa. Mas cada um deveria fazer essa experiência, né? Cada um deveria fazer, para ver pessoalmente o que está fazendo, né? Ver pessoalmente, realmente, o que as palavras significam, as palavras que nós falamos. Cada um deveria fazer, deveria interessar fazer. Como é que é? Eu ponho um punhadinho de arroz dentro do copo, ponho água cobrindo ele, qualquer recipiente, né? Põe no outro, e aí todo dia eu vou lá e falo: arroz, você é gostoso demais, né? O irmão Naldo, então, é apaixonado em você, né? Aí no outro eu falo assim: coitado, ninguém gosta de você, nem liga para você, só gosta de verdura, só gosta de... Aí o outro eu ignoro ele, né? Será que dá diferença mesmo? A irmã Janine não está mentindo, né? Ela só fez com 2, né? Um ficou bem e o outro mofou, não foi? Criou um mofo no meio. É interessante isso aí, viu? A maneira de tratar, maneira de falar. Rapaz, essa igreja tinha que estar cheinha de gente, ó, né? Tinha que estar cheinha, as mães, os pais, tinham que estar aqui. E as esposas, os maridos, né? A maneira de tratar, a maneira de falar, é bom, isso aí é bom. Mas que pena que saiu da minha mente o que eu ia falar aqui, ó. Era tão bom que eu ia falar, saiu da minha mente. Mas depois, às vezes, volta, né? Mas tá bom, muito bem, vocês estão de parabéns. O meu sogro, ele era carreiro em uma certa fazenda e tinha um outro moço lá que era carreiro também. E esse moço, ele era uma junta de boi, não sei se era 6 boi ou era 8. E esse moço, ele trabalhava com essa junta de boi, ele batia nos bois, sangrava com aquele ferrão, xingava os bois de tudo quanto era nome. E o meu sogro era o contrário. O meu sogro chamava os bois um por um pelo seu nome. Alisava eles, ajeitava eles. O que acontece? Quando ele ia atrás dos bois, que ele gritava aqueles bois, o outro, os bois se escondia tudo nas moitas, deitava e ficava lá, e ele ficava bravo, brigando e xingando, e não resolvia não. Tinha que enfrentar a juquira mesmo. E boi corria dele e virava aquele maior peteco. O meu sogro, os bois podiam estar onde tivesse. Ele chegava no cochete e gritava o nome de cada um. Fulano, 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 o nome de cada um. Aí lá, se eles estivessem deitados, eles levantavam, enrolavam a cauda assim, ó, e vinha com tudo, encontrar ele no cochete onde ele estava. Era desse jeito. Amém. Os irmãos do meu grupo, bem rápido, o hino, tinha esquecido do hino, gente. Vamos cantar um hino aqui, por favor. Irmão Enoque, deixa o vídeo aí, tem um vídeo que faz a introdução. O Deus Todo-Poderoso está aqui, vocês creem nisto? Nós estamos em sua presença divina, não esqueçam isso agora. Sua presença está bem aqui do mesmo modo que estava. Francamente, desde que eu tenho estado aqui de pé, eu tive 4 ou 5 visões que já aconteceram. Isso é correto? Isso é correto. Houve mais que 2 ou 3 pessoas que pertencem aqui à igreja que não disseram nada, porém isso está aqui do mesmo modo correto. Agora, o que nós queremos fazer, cada um de vocês, em sua própria maneira, vamos nos consagrar a Deus.
cheer. You believe it? We're in His divine presence. Don't forget that now. His presence is right here, just the same as it was. Frankly, since I've been staying here, I saw 4 or 5 visions already happen. That's right. That's right. Been over 2 or 3 people that belong to your church that didn't say nothing, but it's here just the same. All right. Now what we want to do, each one of you in your own way, let's consecrate ourselves to God. We see the sign appearing of His blessed coming. Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of the kingdom has gone to every nation, and we're near the end can be seen. That's right, is that right? Then gladly away we'll herald the message of His blessed appearing. Soon He's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord, while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call. Amen.
Amém. Esse hino o irmão Brana canta no final dessa mensagem, tá bom? Esqueci de falar para vocês. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para fazermos a oração de encerramento. Irmão Neville, como orar aqui, por favor, fazendo o encerramento. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, nós só temos, ó Pai, a Te agradecer, ó Pai, por mais essas bênçãos que o Senhor tem nos dado, ó Deus, desde a escola, ó Deus, até o presente momento, Senhor. Que companheirismo maravilhoso, ó Pai. Quão grandes bênçãos, ó Deus, o Senhor tem nos dado, ó Deus. E nós não merecemos tudo isso, ó Pai, mas o Senhor tem nos predestinado para estarmos aqui, ó Deus, para sermos abençoados nessa tarde maravilhosa, ó Pai. Que possamos levar, ó Deus, cada ensinamento deste aqui, ó Deus, dentro dos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, abençoar o culto logo mais à noite, ó Deus. É o que te pedimos, desde já estamos agradecidos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos para um pequeno intervalo e quando o sino bater, é para nós retornarmos. Amém?